Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vocês passaram a semana aí? Chegando mais uma sexta-feira, mais um dia de aula aí, e o que a gente vai ver hoje? Perspectiva. Então, na semana retrasada, né, basicamente quase 3 semanas atrás, nós vimos aí a primeira parte de perspectiva, né, então, o que nós vimos naquela parte? Nós vimos conceitos de como desenhar com um ponto de fuga, né, desenho simples, 2 pontos de fuga, e assim, aquela referência de 3 pontos de fuga também, né. Mas, além disso, nós organizamos a linha do horizonte e o ponto de fuga, né? Então, são esses elementos que a gente tem que levar em consideração para poder seguir adiante, porque hoje nós vamos ver alguns conceitos um pouco mais avançados no que diz respeito a curvas, a círculos, né? Porque uma coisa é você saber desenhar a perspectiva com aqueles blocos, aqueles prédios quadrados, e a outra é você saber desenhar arcos, você fazer cilindros, assim, e isso dá todo aquele diferencial, né? Aquilo que mostra realmente, assim, que você tem aquele conhecimento de perspectiva é quando você começa a colocar curvas, né? Infelizmente, não é muitas pessoas aí que exploram essa área do desenho, e é uma coisa que faz diferença, né? Então, o jeito que eu quero começar a aula hoje é explicando sobre o círculo. Como que a gente faz um círculo? Primeiro, como que a gente faz um círculo de maneira 2D e como que depois nós vamos fazer ele em 3D. Então, vamos lá. Como que você costuma desenhar um círculo quando você faz? Você faz ele diretamente assim? Desse jeito? Você faz ele assim? Tem várias maneiras, tá? Mas, independente do jeito que você vai fazer, na hora que nós vamos criar um círculo para colocar num cenário, numa perspectiva, a gente tem que colocá-lo dentro de um objeto, que no caso é um quadrado. Então, observando aqui, vamos fazer um desenho de um quadrado bem equilátero, né? Vamos dizer assim, os 4 lados bem iguais, desse jeito assim. Uma vez que nós temos o quadrado aqui assim, nós podemos vir e dividi-lo mais ou menos no meio, aqui assim. Desse jeito. Achando o ponto central, aqui assim, né? Mais ou menos aqui assim. Tá. Aí a quantidade de divisões que você vai fazer depende de pessoa para pessoa, né? Quem está começando, é bom dividir o máximo que você conseguir de uma vez para facilitar. Futuramente você faz apenas esse formatinho do mais aqui, ó. Que ele por si só já é o suficiente para você guiar o seu desenho. Mas vamos lá. Observem esse sinal de mais que tem aqui dentro, aqui assim, e vamos começar a criar linhas conectando cada um deles aqui para poder fazer o seu círculo. Agora vamos a algumas técnicas, né? Porque é simples eu falar, legal, vamos criar aqui assim um círculo desse tipo aqui assim. E a outra coisa é eu identificar para vocês quais são as técnicas envolvidas para fazer esse círculo, né? Então, na hora que eu vou dar esse tipo de aula para meus alunos, muitas pessoas acabam errando fazendo esse tipo de erro aqui, ó. Vamos criar um outro exemplo aqui do lado, aqui assim, ó. Dividindo aqui assim. Desse jeito, né? Bem simples, mas vamos lá. Nós temos aqui as divisões, a ideia é que você faça uma curva, né, daqui até aqui, desse jeito, correto? Mas, muitas pessoas elas pegam para começar a curva, já vai logo de cara fazendo para cá direto assim, ó. Apontando para lá. Vejam que, enquanto que a sua ideia não está errada de conectar daqui até ali, é o que deve ser feito também. Mas beleza, vamos fazer de conta que você está juntando. A ideia, assim, que você quer está correta, vai querer juntar, mas vamos continuar com isso em frente, ó. Agora vamos conectar isso para cá, e vamos conectar esse para cá, e vamos conectar esse para cá. Isso aqui, ao meu ver, não é um círculo, né? Isso aqui é um quadrado, é um travesseiro. Isso aqui não é o círculo que a gente quer. Por que isso aconteceu? Porque, pessoal, a curva, ela não se comporta desse jeito. A curva, ela tem o ponto que ela é o mais largo, o ponto mais distante, e o ponto mais para dentro aqui assim. A gente observando isso no canto de uma linha, que assim, vamos dizer assim, né? Nós temos o nosso quadrado aqui assim, né? E digamos que nós temos aqui, ó, bem com zoom aqui, né? Para poder ver. Digamos que nós estamos falando desse pedaço aqui, ó. Aqui, tá bom? Aqui e aqui, ó. Isso aqui é um zoom desse aqui. Para eu poder começar a fazer uma curva que vai sair daqui e ir para lá, eu tenho que pensar isso aqui como se fosse uma catapulta, né? Que vai sair o tiro, que vai sair aqui assim,
E ele tem o ponto mais alto aqui assim. Esse ponto mais alto, ele é quase que uma região reta. Mesmo que seja pequena, é quase que uma reta. Então, aqui nessa parte, você precisa começar uma região primeiro reta, aqui, para depois começar a decidir quais vão ser as curvas que vão sair para a esquerda e para a direita. Então, se nós temos aqui esse quadrado aqui assim, ó, você vai sair primeiro marcando os cantos aqui assim, reto, reto, reto e reto, desse jeito, tá vendo? Porque daí, a partir daqui, você pode vir e começar a fazer a sua curva de leve. Agora, uma dica que eu dou para vocês, que eu já falei da outra vez, na primeira aula que nós fizemos de perspectiva. Aqui é outra região reta também. Eu falei da outra vez. Vocês não precisam se preocupar em fazer uma curva daqui até aqui de uma vez. Vocês podem fazer um pouquinho aqui e encontrar as duas no meio. Tá vendo aqui, ó? Encontra as duas no meio. Então você vem, ó, faz um pouquinho e encontra ali, ó. Aí você tem uma curva, tá vendo? Então desse jeito nós temos aqui a versão do nosso quadrado vermelho aqui, ó. Então ele vai vir, ó, faz um pouquinho aqui e vai encontrar no meio, assim. Agora se você continuar fazendo isso dos outros lados, mais ou menos vai sair o formato que você quer. Claro, o formato ajuda, né, para você fazer esse círculo, se você fizer um círculo de qualidade. Desculpa pessoal, se vocês fizerem um quadrado, né, de qualidade no começo. Então a base onde vocês estão trabalhando tem que ser aquele quadrado bem certinho, com todos os lados iguais, né? Porque mesmo que depois que você faça o melhor círculo que você conseguir, ele talvez não fique tão perfeito, né? Que nem eu tô fazendo aqui assim, porque um dos lados dele não ficaram certos. O seu quadrado tem que ser bonito, tem que ser com todos os lados iguais. Então vamos fazer mais esse aqui, ó. Começamos aqui com a linha reta para identificar, para evitar fazer isso aqui, ó, né? Começa com as linhas retas e aí depois você vem fazendo a curva aqui, aqui e elas se encontram no meio. Curiosamente, agora que nós temos aqui esse quadrado com várias linhas, vocês vão observar que essas linhas aqui, laterais, no formato diagonal, aqui assim, ó, lembram delas? Que eu comentei agora há pouco que você pode escolher colocar elas ou não. Eu não costumo utilizar, mas se você colocar no seu, aí você vai perceber que a curva aqui, ó, percebe como que a curva começou aqui, terminou aqui. Esse ponto azul onde ela está passando é exatamente o ponto mais alto dessa curva. Vamos pensar em quadrantes, né? Isso aqui é um quadrante. Então, o ponto mais alto dessa curva, vou marcar aqui assim, ó. Olha lá, ó. Essa é a região mais alta dessa parte da curva, né? Então essa linha que você fez aqui diagonal ajuda você a identificar qual que é o ponto mais alto desta curva. Então, olha lá, de novo aqui, ó. Daqui para lá, tem o ponto mais alto aqui assim, ó, tá? É como se você fosse fazer um exercício desse tipo, né? Você tem aqui uma linha reta aqui assim, e aí você tem que achar o ponto do meio aqui assim para poder fazer a sua curva. Você vai subir aquela curva até ali, nessa região. Então ela vai começar aqui, vai terminar aqui. Legal. Então você vem aqui, ó, sabendo que esse é o ponto mais alto, como se fosse o topo de um telhado, né? Vamos dizer assim. Então, vai começar a curva aqui. Você sabe que você tem que calcular mais ou menos essa curva para que ela bata até ali, ó, naquela região alta. Aí, a partir daqui, ela vai começar a descer. Então, você vem aqui assim e prepara a descida dela. Erros que acontecem nesse tipo de organização. Que mesmo que algumas pessoas tenham esse ponto mais alto aqui, o que elas fazem? Elas vêm e fazem isso, ó. Qual que é o erro nessa parte? O erro é que a pessoa alcançou o ponto mais alto do círculo muito cedo. Mesmo que a marcação da altura estava aqui, a pessoa já chegou aqui, ó, muito cedo, nesse ponto, né? E aí o que aconteceu? Ela seguiu reto até chegar naquele ponto lá. Ou seja, não tem desenvolvimento de uma curva natural, né? Que deveria ser assim. Assim. Então, olha essa região aqui que é o erro, né? Aqui é a mesma coisa. Ela saiu daqui e foi para lá direto e não teve desenvolvimento da curva, que ela deve subir reto aqui, ó. Reto primeiro, catapulta. Disparou o tiro, subiu no formato daquela curva, aquela parábola, né? E aí foi até lá. Então vejam que existe uma diferença, tá? De um para o outro. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui assim é estudo da curva. Pessoal, para a gente fazer círculo,
Especialmente círculo em perspectiva é uma coisa difícil. É basicamente a parte mais difícil que nós temos do estudo de cenário e tal, que assim. A maioria das pessoas evita isso, mas se você estuda a curva, exatamente esses cantinhos, com essas técnicas aqui assim, fica mais fácil para você encaixar aqueles círculos e cilindros, arcos, no seu cenário. Então, vamos continuar. Então nós temos aqui o formato quadrado, né, que vocês viram aqui assim, e como que a gente vai começar a aplicar esse formatinho aqui lá na linha do horizonte. É super simples se vocês lembrarem do que a gente conversou naquela aula. Assim, ó. Vou colocar aqui a linha do horizonte, daqui até aqui. Agora, vou marcar um ponto aqui, né, aqui assim, e vão começar a sair aquelas linhas aqui e aqui, tá? As linhas abrindo como se fosse, imaginem, como se fosse uma rua, né? Uma avenida. Agora a gente vai vir marcar aqui a lateral, né? 90 graus também, comparando aqui, ó, com a linha do horizonte, né? Deixar bem paralelo aqui e bem paralelo aqui assim. Desse jeito, tá? Então vocês observem como já está aqui, automaticamente o nosso quadrado já foi colocado aqui, ó. Vou até apagar um pouquinho com a borracha aqui para vocês verem como que já está o formato dele aqui assim, em perspectiva, né? Quadrado nós vimos em perspectiva na aula passada, agora nós estamos vendo o círculo. Então, esse quadrado é a mesma coisa desse aqui, ó. Só que visto de cima. Essa aqui é a versão vista de cima e esse aqui é a versão visto em perspectiva. Qual que é a nossa ideia agora? É dividir ele deste jeito, né? Assim e assim. Correto? A divisão da lateral aqui assim, você vai achar o meio mais ou menos aqui assim, né? Lembre-se que, por ser perspectiva, quando a gente vê um caminho assim, ó, visto de cima, ele vai ter todos os espaçamentos iguais entre eles, né? Agora, quando você vê esse caminho em perspectiva assim, você tem que lembrar que o que está mais perto do seu olho, aqui ó, aqui assim, ele vê isso aqui maior. Aí o próximo aqui assim vai ser um pouco menor, vai ser um pouco menor, por aí vai. Então, esse tamanho é grande em relação a esse, que é pequeno. Então, se nós temos que fazer essa divisão aqui assim, ó, vista em perspectiva, este lado aqui assim, essa parte, esse quadrante, vai ser um pouco maior do que esse aqui, que em perspectiva vai ser um pouco menor, do tipo assim, ó. Se o meio dela seria aqui, ó, vamos dizer que seria aqui o meio, né, nesse pontinho que eu marquei aqui. Eu vou avançar um pouquinho mais esse ponto para deixar ele um pouco mais longe, o ponto. Agora vocês veem como que a região da frente ela está um pouquinho maior em comparação à de trás. Porque ele vai diminuindo. Se eu fosse continuar esses pontos, ó, eles iriam diminuindo cada vez mais tamanho, né? Então nós temos a divisão aqui. E para você achar essa linha do meio, que divide essa aqui, basta você achar o ponto central. Aqui, ó, em relação, inclusive, ao seu ponto de fuga. Aqui, ó. Ele vem aqui e marca ali. Beleza. Você achou, então, todos os pontos aqui, sim, para poder fazer esse sinal de mais. Agora, qual que é a continuação? É você começar a marcar as laterais, que nem eu falei para vocês, né? Pegar de novo aqui a caneta vermelha para poder manter o mesmo padrão, para a gente não se confundir, porque perspectiva tem muita linha, e é fácil da gente patinar aqui e começar a brigar com as próprias linhas que a gente desenhou. Veja que eu já comecei aqui o formatinho com os cantinhos aqui, ó, retos, tá? Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Clicar reto, reto, reto e lá atrás reto. Pequenininho porque ele está lá atrás. Agora você começa as curvas. Eu vou fazer um lado com aquela linha que nem eu expliquei para vocês, né? O formato aqui, ó, da linha diagonal para você achar a altura da curva. E esse aqui eu vou fazer 100. Vou fazer os dois aqui, ó. Esses dois aqui assim eu vou fazer ele desse jeito, mas esses dois eu vou fazer 100. Então, vou começar a fazer aqui a curva, né? Se a gente fosse dividir isso aqui no meio assim, ó, esse ponto aqui, ó, assim, a gente poderia achar o ponto mais alto da curva sendo aqui assim, talvez, e o ponto mais alto dele sendo aqui, mais ou menos. Só que vamos lá, fazer essa curva aqui do jeito com essa linha. Ele vem até metade aqui, assim, e depois do lado de cá, começa aqui também e se junta no meio. Então nós temos aí aquela curva com ponto alto que nós fizemos aqui assim. Do lado de lá é a mesma coisa. Ali, ali e fechou, tá? Ali. Agora, se você for fazer isso 100, eu recomendo vocês praticarem fazer sem essa linha aqui assim, só depois. Pratiquem um pouco fazer isso aqui, algumas vezes até vocês acostumarem com essa ideia.
Depois vocês começam a eliminar linhas conforme vocês tiverem aí segurança, né? Para não fazer linhas erradas. Mas vamos lá. A sequência aqui é a mesma coisa. Vocês vão virar assim, vão virar aqui assim e vai encontrar no meio, assim. E do lado de cá a mesma coisa, nós vamos fazer mais espremido, né? Porque nós temos a perspectiva envolvida que deixa menor. Desse jeito. Beleza. Aí dá uma olhada, né, em outros ângulos, vira a folha tal, para você ver se não existem erros. Porque quando você vira a folha, tá, pessoal? Isso aqui é uma técnica que a gente utiliza, ninguém sabe se é verdade ou não isso, mas dizem aí, né, os estudos, que o lado esquerdo e direito do cérebro tem diferença. Então, no que você vira a folha de um ângulo diferente, você passa a enxergar o seu desenho como se fosse uma coisa nova, um outro desenho. Por isso o seu cérebro ele desacostuma, ele está vendo o seu desenho pela primeira vez. É como se ele estivesse vendo um desenho novo. Por isso, ao ver um desenho novo, ele vai achar erros. Diferente de eu estar desenhando aqui assim, dessa posição aqui eu estou acostumado, meu cérebro acostumou com essa posição. No momento que você vira ele de lado, o cérebro está vendo uma coisa nova. Ele é como se fosse um impacto, que ele vê uma coisa nova nessa posição, então ele vai achar erro nessa direção. Então, vira de ponta cabeça, vira de lado, às vezes você pode ver ele contra a luz, inclusive, assim. Vira contra a luz e enxerga o oposto, né, invertido, porque tudo vai ajudar você a encontrar erros, porque o seu cérebro vai estar fresco e vai dizer, ó, esse desenho é novo para mim, por isso tem aí erro para poder fazer. Mas enfim, essas são técnicas separadas para desenho de proporção e simetria que a gente pode ver futuramente. Voltando aqui, nós temos aqui esse cilindro. Para você fazer em outro ângulo seria a mesma coisa, né? Para cá. Para cá. Aí aqui nós podemos colocar as linhas, né? Colocar a paralela aqui e paralela aqui também. Aí a gente vem, acha aqui assim o meio, aqui assim, marcar o meio aqui assim, ligar, assim, aí achar aqui a outra, assim. Então a gente tem a posição aqui inicial para fazer o nosso círculo, e aí a gente pode começar com o mesmo sistema, só que agora ele está inclinado, então é um pouco mais perigoso para poder fazer. Mas nada que, se você fizer com calma, nada que seja muito difícil. Eu gosto muito de virar a folha, tá, pessoal, quando eu tô desenhando. Eu acho que facilita muito para mim, para identificar seus erros, para achar o melhor ângulo para o seu cérebro de te dizer se está certo ou não. Novamente eu falo de novo sobre essa técnica que eu acabei de explicar. Quando você desenha numa posição só, você não pode confiar no seu cérebro. Seu cérebro ele está acostumado a ver o desenho naquela direção. Então ele vai acostumar e vai te falar, ok, tá certo, tá correto o seu desenho aqui. Por quê? Porque ele acostumou nessa posição. Então, no que você vai virando, você vai confundindo seu cérebro. Ele fica, opa, o que é isso? O que é isso? Isso aqui eu não estou acostumado com esse desenho, é coisa nova. Então ele vai achar erro e vai poder te falar, ok, isso está errado, ou isso está certo, e você vem apagando. Entenderam a ideia? Bom, aqui nós temos aí um círculo em outra direção. Se vocês fossem agora colocar isso em perspectiva, lembra do que a gente conversou sobre o desenho das linhas, né? Quando tem um ponto de fuga só. Se nós temos aqui, vou colocar em azul, né? Se nós temos os cantos aqui, ó, esse canto, esse canto, esse canto e este canto. Aí você pode subir essas linhas, né? Assim. E assim. O tanto que eu vou subir essa linha aqui, aí você vai editar por causa desse aqui, ó. Vem pra cá. Pra cá. Aí aqui você vai aumentar essa linha aqui. Então você achou os pontos opostos aqui assim, desse jeito. Aí lá de cá a mesma coisa. Você vai primeiro esticar essa linha aqui, do outro lado, para achar 90 graus a linha dela aqui. Assim. Aí você achou o ângulo dela aqui assim, marcou. Desse jeito. Agora sim você vem com outra linha do ponto de fuga ali atrás. Passou ali. E segue viagem. Tá. Agora que nós temos isso aqui, a gente achou o teto desse quadrado. Então a gente pode vir com essa linha aqui assim, esticar uma linha 90 graus até ele encaixar do outro lado aqui assim. E aí você vem e liga
Aqui. Beleza, então nós temos aí uma caixa, mais ou menos, e vocês veem que interessante. Só de fazer essa caixa aqui, mesmo que esteja feito assim meio corrido, né? Vocês podem ter uma referência aqui, que aqui embaixo, ó, nós temos o espaço do quadrado. Vocês podem começar agora a fazer o novo círculo aqui, ó. Achou o meio, foi pra lá. A ideia é que aqui, eu vou fazer, inclusive vou acelerar a câmera para vocês poderem ver, é que é possível de fazer outro círculo oposto, exatamente baseado no que você já tinha feito antes. Então vamos lá. Ok, só de você ter essas linhas, pessoal, a gente pode já ligar aqui, ó, a lateral desse cubo aqui. Aqui, esticar um pouquinho mais para encostar, encostou ali, aí esse aqui você vai ligar assim, encostar aqui, mais ou menos assim. Entenderam? Pode ser um pouco confuso no começo, mas se a gente avaliar esses pontos aqui, ó, como foi que eu cheguei nessa linha lateral aqui? É simples. Essa linha lateral é o final desse quadrado aqui, ó. Final dessa linha aqui, ó. Essa, marcar aqui, ó, uma setinha. Já que nós criamos um ponto aqui, ó, essa linha ela permite você subir. Se eu fosse fazer outro cilindro agora a partir daqui, ó, bastaria continuar essa linha aqui. E essa aqui encostou do lado de cá, marcou um ponto novo aqui também. Então ele aqui, você vai descer e fazer outra linha aqui também, assim. Essas linhas que estão vindo para cá, consequentemente, elas vão também encostar nas suas respectivas linhas aqui, ó. Quando chegar a hora de fazer essa linha aqui, ó, ela vai conectar aqui. E essa aqui de trás, ó, vai encostar na outra aqui da frente, na altura que você quiser, depois que você vai ver. E essa aqui vai encostar na de trás, quando chegar a hora de fazer, para vocês fazerem um círculo novo aqui assim, né? Então vocês veem como que na geometria da perspectiva, tudo tem o seu encaixe. Não existe nada que é feito do nada. Eu não vou pegar uma linha, por exemplo, aqui assim, do zero, aqui assim, começar a puxar. Vou até fazer outra cor aqui para não confundir. Mas, ó, eu não vou começar a pegar essa linha aqui assim e puxar para cá, aqui assim, ó. Olha como tá torta essa linha aqui assim. Isso aqui não tem nada a ver. Todas as linhas de perspectiva têm o seu começo e o seu final já marcado por pontos, tá bom? Então, vamos sempre orientar, fazer a construção certinha do seu cenário para que não saia nada fora do controle. Pessoal, vou fazer um desenho aqui rapidinho para mostrar como que a gente pode juntar formas diferentes aqui assim, né? Como que a gente pode fazer uma estátua, vamos dizer assim, né? Uma forma utilizando quadrados e círculos para vocês praticarem na casa de vocês, né? Então, eu vou fazer aqui. Eu não vou nem fazer ponto de fuga dessa vez, tá, pessoal? Eu estou apenas fazendo o formato padrão dela aqui assim. Sem linha do horizonte, nem nada. Vocês podem observar que eu fiz aqui uma região quadrada aqui, vou até deixar ela bem escura aqui, ó, para não confundir, tá bom? Nós temos aqui um quadrado. Desse jeito. E agora a parte de cima aqui, vou deixar ela marcada aqui assim. A parte de cima aqui eu dividi ela no meio, vou colocar aqui essa linha, né, bem fraquinha aqui pra gente acompanhar. Eu dividi no meio e dividi no meio de novo aqui assim. Por que eu fiz isso? Porque eu quero fazer um círculo aqui, um semicírculo, né? Vamos lá. Começando aqui, terminando aqui. Então vamos lá, marcar aqui e fiz assim. Aí aqui vai ser a mesma coisa, vou começar aqui. Aqui assim. Tá, por que eu fiz isso aqui? Porque agora eu vou começar a criar uma forma subindo aqui assim, que não existia até então. Então vamos lá, subir agora as linhas laterais para poder fazer exatamente igual. Muito bem, pessoal. Observem que eu criei aqui uma região
acima, né, o andar de cima aqui assim, por enquanto não tem nada a ver com o círculo, tá? Esse arco que eu fiz aqui assim. Mas observe como que eu fiz um segundo andar baseado no de baixo, ele é exatamente uma cópia. O que eu vou fazer agora? Eu preciso agora replicar esse círculo aqui em cima, no andar de cima. Então, novamente, nós vamos pegar os pontos que a gente dividiu ali, né, e vamos subir, ó. Esse ponto que era o meio aqui, ó, eu vou novamente continuar acompanhando as linhas horizontais aqui, vamos subir exatamente igual, marcar um meio aqui assim. Lá atrás a mesma coisa, subir aqui, marcar ali. No que você liga assim, ó, ele já fica automaticamente no seu formatinho, né? Você achou basicamente o ponto aí. Então, você precisa agora começar a partir daqui e fazer o seu círculo aqui. Marcar o meio aqui. Assim. E do lado de cá. Ajuda se vocês observarem de baixo, né? Porque daí vocês têm uma referência boa do que já foi feito já. Neste caso, é uma perspectiva, vamos dizer assim, linear, né? Ela não tem muita diferença de ângulo, abertura, então é mais fácil da gente copiar. Então vocês vejam como que nós temos aqui já a base pronta. Aqui basta você ligar, né? Daqui pro outro assim, ó. Tá ligado? Então, aqui você já tem basicamente o seu canto aqui, ó. Assim, né? Temos essa peça aqui assim. E agora, para poder finalizar, eu quero fazer mais uma subindo agora aqui assim, colocar no meio do caminho, né? Dividir ela no meio aqui, ó, essa aqui, ó. Eu quero fazer uma estrutura agora redonda até metade disso aqui. Então, vou fazer a construção aqui, aí eu já aviso vocês. Vamos lá, daqui a pouquinho. Novamente, como eu fiz anterior, eu subi um pedaço aqui assim, um bloco, até metade desse. Então, esse foi alto, esse foi na metade. Agora eu vou fazer um arco dobrando aqui, ó, desse jeito. Eu tenho que achar os pontos do meio de novo e fazer a conexão do arco que nem eu fiz. Então, na sequência aqui, ó, eu vou fazer começando aqui. Indo até ali. Eu fiz a parte de cima, né? E agora eu tenho que fazer a parte de baixo. A parte de baixo é esse ponto aqui, indo até ali. Então vamos lá. Assim, e a gente pode só conectar depois. Certo. Aqui eu sombrear, vai ficar igual. Dar uma acelerada agora para poder fazer uma arte final disso aqui e vocês terem uma ideia do que a gente chegou, né? Pessoal, a coisa mais fácil do mundo é você confundir as linhas, viu? Fiquem muito de olho, não percam o controle do que está sendo feito aqui no meio, porque olha esse monte de linha aqui, entendeu? Então vocês podem escolher aí se vocês querem apagar as linhas guias antes de começar a arte final. Porque isso aqui é um caos. Se você não tem costume, se está começando perspectiva agora, eu recomendo muito que você apague as linhas que você não vai usar, porque senão ela pode voltar e morder você. De um jeito que você não vai conseguir se proteger. E quando você ver já vai ser tarde demais, porque aí você já vai ter feito já a sua arte final, né? E aí vai ter passado por dentro de uma linha. Não deveria. Então aqui nós temos aqui a forma completa, né? E
como que a gente conseguiu juntar formas circulares com formas quadradas, né? E como é que pode ser uma tarefa para vocês? O que vocês podem praticar aí ao longo da semana para poder se acostumar com essa noção de círculos, né? É simples. Tem vários modelos, vocês podem fazer um ponto de fuga aqui e vocês podem vir colocando as linhas, né? E fazendo... Isso estou fazendo bem rápido, tá, pessoal? Fazendo um modelo aqui assim do círculo aqui, não só um modelo de um círculo, mas vocês podem fazer também... Vocês podem fazer um modelo de uma elipse, né? Desse jeito, né? Assim, praticando. Aí fazendo a parte de cima aqui também, né? Bem aberto, assim, ó. Fazer... Bem apertado aqui assim. Mais ou menos desse jeito. E claro, fazer a mesma visão do círculo visto em ângulos diferentes, né? Do tipo assim, você vê ele nesse ângulo que é visto desse jeito. Aí o mesmo círculo vai ser visto num ângulo levemente apertado, assim. Aí você vai fazer a divisão, né? Porque, claro, como a gente está conversando até aqui também. Aí você vai vir fazer ele bem assim. Aí o próximo, fazer ele mais ainda assim. Notem que isso aqui não tem nada a ver com a linha do horizonte, tá, pessoal, que eu tô fazendo isso aqui. Isso aqui é outro exercício. Vou até separar aqui, ó. Bom? Então, aqui em linha reta, a gente não teria como ver nada, né, que tá perto da linha do horizonte. Aí, o próximo aqui, ele voltaria a aparecer. Aqui também. Desse jeito, e por aí vai, ele vai aumentando o tamanho, até que ele fique no seu formatinho circular, que a gente está acostumado. Então o que foi que nós vimos hoje nessa aula, que foi até um pouco mais simples, mas que tem muita coisa a ser praticada? Nós vimos círculos. Como que a gente vai nas círculos aí nas nossas composições, né? Apesar da aula ter sido rápida, é o tipo de coisa que, assim, o conceito é fácil. O conceito pode ser passado em coisa assim de 20 minutos, meia hora. Mas, a prática, isso é uma coisa que vai demorar bastante. Então eu espero que vocês pratiquem muito. Façam exercícios aí de fazer o quadrado, né, naquela forma que a gente conversou. Divide no meio, divide no formato diagonal. Façam construções cilíndricas, encaixando, né, o formato do cubo naquela perspectiva de um ponto de fuga ou dois, né? Aí você tenta fazer os círculos aí para poder juntar e fazer aquele cilindro, né? Então o desenho do cilindro é importante e ele deve estar assim na ponta do lápis, né? Deve ser fácil para você fazer, porque para a gente poder avançar no desenho de anatomia, ele é um primeiro passo essencial, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e lembre-se, né? Se vocês acharam interessante, foi de alguma valia para vocês, ajudem na divulgação, né? Para que esse conhecimento chegue aí até a mão dos seus amigos também, porque a comunidade de artistas precisa crescer e conhecimento é sempre bom, todo mundo gosta. Obrigado pela atenção de sempre e até a semana que vem.